Recentemente, recebi um comentário que mexeu profundamente comigo. Um rapaz, talvez com pouco mais de 20 anos, escreveu: "Por que Deus permitiria que minha irmã de 6 anos morresse de um câncer horrível?" E logo completou: "E por favor, não me venha dizer que foi para o bem." Ele estava sendo sincero. Dava para sentir a dor, a revolta, a confusão. Mas também dava para ver, no meio da angústia, um restinho de fé tentando sobreviver. Aquela pergunta ficou ecoando na minha mente. Porque se formos honestos, todos nós já nos perguntamos isso em algum momento. Afinal, se Deus é amor, se Ele é bom e poderoso, por que existe tanto sofrimento? Por que Ele permite que coisas terríveis aconteçam com pessoas boas? Nós olhamos ao redor e vemos guerras, doenças, pobreza, injustiça, tragédias. E, inevitavelmente, surge o grito silencioso dentro do coração: Deus, onde o Senhor está? E é nesse ponto que muitos se perdem. Alguns guardam essa dúvida no fundo da alma e seguem tentando viver a fé como se nada tivesse acontecido. Outros não aguentam e viram as costas para Deus. A fé se apaga. E talvez o mais difícil de aceitar é pensar que um pai amoroso vê seus filhos sofrendo e, mesmo podendo intervir, escolhe não fazer nada. O que muitos chamam de o problema do mal é talvez o mistério mais profundo da existência. Nem os maiores teólogos conseguiram explicá-lo completamente. C.S. Lewis, um dos escritores cristãos mais brilhantes da história, defendia com convicção o amor e a justiça de Deus. Mas quando perdeu o amor da sua vida, ele escreveu: "Tudo parece uma piada cruel. Bato à porta de Deus e só ouço trancas sendo fechadas por dentro." Dói ler isso, mas é honesto e é real. A verdade é que não há resposta humana que consiga aliviar a dor de quem acabou de enterrar um filho, ou de quem clama por socorro e não vê saída. E talvez seja por isso que a única resposta verdadeira tenha vindo do próprio Deus. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, honesto e generoso. Ele tinha tudo: uma família linda, saúde, prosperidade e o respeito de todos. Mas em um único dia, tudo desabou. Perdeu os filhos, as riquezas, a saúde. Seu corpo foi tomado por feridas. Seus amigos o acusaram. E ele ficou sozinho, sentado nas cinzas, raspando a pele ferida com pedaços de cerâmica, sem entender absolutamente nada. Em desespero, ele clamou: "Minhas lágrimas são o meu alimento. Minha pele se rasga e infecciona. Meus dias chegam ao fim sem esperança. Nunca mais verei alegria." Jó não estava apenas triste, ele estava arrasado. E fez o que todos nós já fizemos. Perguntou: "Por quê? Por que, Deus? Por que comigo? Eu fiz tudo certo. Me explica." E então a resposta veio. Não com explicações, mas com uma tempestade. Deus falou a Jó e disse: "Quem é você para questionar o que não compreende? Onde estava quando criei os alicerces da terra? Você entende o funcionamento do universo? Você pode comandar a vida e a morte?" Deus não respondeu à pergunta de Jó, mas deixou claro: "Confie em mim, mesmo quando você não entender." E ali, Jó entendeu que a fé verdadeira não exige explicações, ela aprende a confiar no meio da dor. A resposta viva, R$ 6 a 8. Séculos depois, outro homem justo também sofreu sem merecer. Seu nome era Jesus. Ele entrou no meio da nossa dor, literalmente, andou entre os doentes, os rejeitados, os traídos, os humilhados. E no final, sofreu a pior dor de todas, a dor de ser abandonado na cruz. E o que ele fez? Não gritou contra o céu, não se revoltou, não estalou os dedos para acabar com o mal. Ele suportou, com amor, com paciência, e venceu. Deus não poupou nem o próprio Filho, mas através dele nos mostrou que a dor pode ser vencida, que a cruz pode virar vitória. E hoje, esse mesmo Jesus olha nos seus olhos e diz:
Vamos, eu estou com você. Vamos passar por isso juntos. Ele não nos deu uma explicação. Ele se tornou a resposta. No livro Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, há uma cena inesquecível. O grande inquisidor, símbolo do mal, acusa Cristo de ter causado sofrimento à humanidade. Ele diz: você deu liberdade às pessoas, mas elas são fracas demais para lidar com isso. Por sua causa, há guerra, fome, miséria e morte. Cristo ouve tudo em silêncio, e quando o homem termina de falar, Jesus apenas se aproxima, olha em seus olhos e o beija nos lábios. Nenhuma palavra, apenas amor. E o inquisidor, tomado por aquele gesto, abre a porta e diz: vá embora e nunca mais volte. Essa é a resposta de Cristo ao mal. Não com raiva, não com ódio, mas com amor absoluto. Então talvez a pergunta não seja: por que Deus permite o sofrimento? Talvez a verdadeira pergunta seja: como eu reajo ao sofrimento que vejo? Quando o mal atinge o mundo, eu me revolto ou acendo uma vela no meio da escuridão. Quando alguém próximo sofre, eu culpo Deus, ou me aproximo e fico ali, em silêncio, sendo consolo. Quando a dor me atinge, eu me entrego, ou busco força no amor daquele que já venceu. Nós não controlamos o que acontece, mas sempre podemos escolher como reagir. E quando não soubermos o que fazer, quando parecer que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele não está distante. Ele está ao seu lado dizendo: filho, filha, eu sei o que é sofrer, mas você não está sozinho. Vamos, eu estou com você. Vamos passar por isso juntos.